Boa noite. Meu grupo é composto por eu, Ana Paula Oliveira, e por Jéssica Oliveira. Hoje a gente vai fazer uma pequena e breve introdução no artigo Educação Multicultural, Identidade Nacional e Pluralidade Cultural. Tensões e implicações curriculares. Vou começar com a introdução no assunto Educação Multicultural. Para vocês, o que é educação multicultural? Educação multicultural não é nada menos que um modelo de educação que se preocupa com a aceitação do aluno na escola e também se preocupa em fazer estratégia para que possa atender o aluno de acordo com sua cultura. Também é percebida como uma via pela qual se promove o resgate de valores culturais ameaçados, de forma a se garantir a pluralidade cultural, compreendida em uma perspectiva semelhante à preservação da diversidade ambiental e à defesa de espécies em extinção. Agora vou abordar um pouco sobre o que é identidades culturais, identidade nacional e implicações curriculares. A diversidade de formas pelas quais a educação multicultural é concebida traduz em diferentes pressupostos que norteiam o trabalho com as categorias identidade nacional, cultura nacional e pluralidade cultural, muitas vezes revelando contradições internas, com sérias implicações curriculares e pedagógicas que não raro podem comprometer seriamente a intenção de educar para a pluralidade cultural. Segundo Hall, ele sustenta que as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação. Boa noite, meu nome é Jéssica e vou apresentar para vocês sobre parâmetros curriculares nacionais, pluralidade cultural e educação multicultural. Os PCNs, em sua versão preliminar, recentemente distribuída à comunidade acadêmica, tem uma série de prescrições curriculares, ou seja, orientações para o ensino fundamental de 5ª a 8ª série, dando continuidade aos documentos relativos ao primeiro e segundo ciclo, voltado às séries iniciais. O primeiro ciclo ele é referente ao 1º ao 5º ano, o segundo do 6º ao 9º ano. Esse documento ele sofreu uma série de alterações, tanto no que diz respeito à comunidade acadêmica para sua elaboração inicial, quanto ao excesso de prescrições em seu bojo e ao viés psicológico em sua abordagem. O documento deu aquela diminuída e ficou praticamente enxugado. Dois teóricos importantes eles demonstraram um certo receio em relação a isso. Porque eles acreditam que pode se tornar invisível esse documento, né? Pode ser que as pessoas não deem mais aquela importância com essa enxugada. E eles acreditam que esse documento ele pode tornar uma sociedade crítica e participativa e que possa enfatizar todas as áreas, podendo reduzir o imperativo moral e que seus princípios, que é praticamente seus princípios morais, que eles normalmente são colocados em currículo, mas não são colocados em prática. Mesmo sabendo das limitações apontadas anteriormente, é preciso reconhecer alguns avanços, tendo em vista o fato de se construir numa proposta curricular que reconhece em seu interior a pluralidade cultural como tema importante a ser tratado na educação informal. E a partir de então, o artigo ele mostrou que a partir do documento Pluralidade Cultural, potenciais e limitações para o trabalho com a pluralidade cultural em uma perspectiva crítica e transformadora, a que desafia e facilita uma desnaturalização de algo que já está construído como identidade cultural. Ou seja, é como se a identidade cultural ela já tivesse uma visão construída e aos poucos fosse desconstruindo isso. O documento ele foi dividido em duas partes.
Na primeira, apresenta na justificativa o estado atual dos trabalhos com temática, as contribuições trazidas pelos conhecimentos em diversas áreas e os objetivos gerais do ensino fundamental. Já na segunda parte, trata-se das implicações das posturas discutidas em termos de conteúdos e seus critérios de seleção. De acordo com a leitura aqui do artigo, foi possível observar que, com essa mudança, os conteúdos eles receberam o tratamento por blocos e os assuntos eles foram subdivididos por categorias. E dando aqui uma prosseguida, é importante essa aproximação dos temas e subtemas elencados, porque permite uma visualização inicial de contradições discursivas no que se refere à educação multicultural e aos construtos da identidade, ou seja, a construção da identidade nacional e de pluralidade de identidades culturais contidas no próprio texto. Por exemplo, ao citar pluralidade cultural e a vida dos adolescentes no Brasil, a primeira impressão que se tem é que há uma ruptura entre a primeira e a segunda parte do tema, onde a palavra adolescentes ela aparecesse como uma categoria identitária mestra ou homogênea, e a pluralidade cultural ela irá ser estudada em relação a seu impacto sobre a identidade, a de ser adolescente. E quando se for trabalhar com adolescentes, no documento ele tem uma partezinha que deixa destacado que é importante deixar bem claro para o aluno que está sendo trabalhada a temática direitos humanos e que são documentos de recentes conferências internacionais. E além de deixar bem claro também que em todos os casos, os documentos e tratados referentes aos direitos humanos são de princípios indivisíveis e inseparáveis. O documento ele afirma que se deve oferecer ao aluno e construir junto com ele um ambiente de respeito pela aceitação e de interesse pelo apoio à sua expressão. E também ele demonstra, no discurso de valorização da pluralidade cultural, um certo rompimento em diversas partes, para uma visão não problematizadora da chamada identidade nacional, também referida como patrimônio nacional. Diante dos fatos apresentados, cabe aceitar o desafio de visualizar as contradições detectadas pelos PCNs como pontos de partida para uma nova perspectiva de trabalho que supere o congelamento de uma identidade nacional e que busque a compreensão da dinamicidade e do hibridismo cultural e que lance um olhar crítico e desafiador a preconceitos e estereótipos, em busca de uma valorização da cidadania plural e concreta nas práticas curriculares.